para falar sobre adoração, eu quero então tentar trabalhar esse tema com vocês aqui hoje. E eu acho que se a gente for pensar em adoração, o Diego já falou um pouco disso aqui, o pastor Diego, muitas vezes a gente relaciona isso diretamente à música, né? Mas eu quero que nessa noite o seu coração esteja no lugar certo em Deus. Porque o que eu quero que você entenda nessa noite é que se o seu coração não estiver no lugar certo, não há adoração. E é isso que a gente vai tentar conversar aqui um pouco hoje. Bom, adoração na Bíblia, a gente vai ver no Antigo Testamento, vocês sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ele vai trazer uma conotação bem interessante quando a gente puxa lá na raiz da palavra mesmo do hebraico, porque a palavra mais comum usada para adoração no Antigo Testamento é uma palavrinha que ele significa se prostrar ou inclinar-se. Então estar prostrado ou inclinar-se é adoração para o Antigo Testamento. Então, o sinal de que você vê alguém, você adora, você venera essa pessoa, você se prostra na presença dela. Já no Novo Testamento, que vem aí do grego, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, ele traz uma outra palavra, que ela implica também em fazer reverência, em adorar alguém, só que ele traz algo que eu achei muito interessante, que é, essa palavra sugere um ato de devoção que vai além da mera reverência externa, envolvendo o coração e a mente em um relacionamento profundo com Deus. Ou seja, dentro da perspectiva bíblica, da raiz da palavra bíblica, tanto no grego quanto no hebraico, significa se prostrar em adoração, mas não somente fisicamente, mas estar com o seu coração voltado para alguém que você venera ou para alguém que você adora. E aí o nosso pastor também, você que tem um aplicativo da DR sabe que nós temos o nosso credo, o nosso cremos ali, e ele escreveu ali dentro desses 5 propósitos quais são os conceitos que a gente tem então para adoração e para os outros também temas que a gente já falou aqui, discipulado, evangelização e serviço. Eu vou falar então o que está escrito no cremos da DR, no credo da DR sobre adoração. É centralizar a vida em Deus e não em si mesmo. E viver um estilo de vida de adoração para a glória de Deus. Pois fomos planejados para agradar a Deus com uma rendição completa de nossas vidas a Cristo. Isto é a adoração. Já aqui no começo, do que a Bíblia fala, do que a gente tira aqui, o que o nosso pastor nos ensina, tem 3 coisas que a gente pode tirar então. A adoração não é só ir para a igreja, mas é ser igreja. A adoração não é um estilo musical, mas é um estilo de vida. A adoração não é um ritual, mas um relacionamento. E olha como as coisas mudam se a gente tiver essa visão. Porque a partir do momento que você fala, eu vou adorar a Deus, eu preciso ir na igreja, você faz com que o templo, com que esse espaço físico remeta a algo que já não é mais desde o Antigo Testamento. Que agora o Espírito Santo ele vive dentro de nós, não habita mais em templos. E aí quando a gente entende então que a adoração não é só um ritual, não é só um momento que você vai fazer, mas é um estilo de vida, a gente passa então a adorar a Deus de forma muito melhor e deixa muitas vezes de ser hipócrita ou de ter uma adoração falsa, se é que eu posso dizer assim. E aí eu quero olhar com vocês um episódio aqui na Bíblia que me chama muita atenção. E é um episódio que ele vai estar aí destacado em 2 livros, tá? Ele vai estar em Isaías e vai estar também em 2 Reis. Então, tanto em 2 Reis vocês vão ver isso, mas depois nas palavras de Isaías, a gente vai ver isso de uma forma de quem está dentro do problema ali, descrito no livro de Isaías. Só para a gente entender o contexto aqui então. Quando chega nesse episódio, no 2º livro dos Reis e no livro de Isaías, qual que é o contexto do livro de Isaías? O povo de Israel tinha se dividido, vocês lembram? Existe o reino do sul e existe o reino do norte, certo? O reino do norte que ficou chamado como reino de Israel. Capital era Samaria. Então a gente tem o reino de Israel com a capital Samaria. E o reino do sul que ficou ali com a capital de Jerusalém, inclusive com um templo que Salomão tinha construído. Então o reino do sul, que está mais abaixo, agora que ficou conhecido também como o reino de Judá, a gente vai ver que eles se separam, e aí dentro do contexto aqui da palavra de Isaías, é muito importante entender isso. Porque a gente vai descobrir que tanto no livro de 2 Reis, quanto no livro de Isaías, esses 2 reinos estavam vivendo uma vida completamente hipócrita. Eles estavam assim como muitos de nós, indo para a igreja, fazendo o seu devocional, mas também vivendo da forma como Deus já tinha mandado não viver. O povo começou a se relacionar com nações que não deveriam,
casaram-se, os homens se davam em casamento com mulheres que não eram do reino de Judá. Então, algumas coisas começaram a acontecer, tanto no reino de Judá quanto no reino de Israel, que novos deuses começaram a ser impetrados nesse povo. Aí Deus, o Jeová, o Yavé, aquele que tirou eles do Egito, já não era mais o único Deus, porque agora tinha um poste para Azerá, tinha Baal. Começaram então a se levantar novos deuses pagãos. Por quê? Porque pessoas de fora, estrangeiros, começaram a trazer esse problema para dentro de Israel. Então é assim que a gente vai enxergar, é assim que a gente vai começar o livro de Isaías, entendendo que as nações estrangeiras estavam de alguma forma poluindo o povo de Israel, o povo que era santo, o povo que foi separado para ser santo. Eu quero ler com vocês então 2 Reis, capítulo 17, abre a sua Bíblia aí, e se você gosta de anotar, se prepara que hoje a gente vai ler bastante, tá? Pega a sua caneta aí, seu rascunho, porque tem bastante texto para a gente ler. 2 Reis 17, do 7 ao 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, do 7 ao 20. Dentro de tudo isso que eu falei, veja só o que a palavra diz. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, livrando-os da mão do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram santuários locais. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os santuários locais queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedecem os mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas. Contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos, os seus testemunhos e a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tenha ordenado: não hajam como elas. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste de Azerá. Prostraram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram os seus filhos e as suas filhas em sacrifício, praticaram adivinhação, consultaram os que anunciam presságios, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e o expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia praticado. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a afligiu e a entregou nas mãos dos saqueadores, até que a expulsou da sua presença. Veja só que coisa. Deus tinha separado um povo. E nesse texto, é um texto forte, né? Parece que quando a gente lê assim, pesado, né? O povo escolheu ou optou por não obedecer aos mandamentos de Deus, aquilo que já tinha sido ensinado, aquilo que eles já sabiam. E esse povo então passa a viver dessa forma. É assim que a gente vai encontrar então o livro 2 Reis e de Isaías. E aí tem uma coisa muito interessante, porque a gente vai ver no livro de 2 Reis que 2 impérios estavam em ascendência no mundo. Primeiro o Império Assírio, o reino da Assíria, começava a se erguer então como um grande reino, como se fosse hoje, por exemplo, a Rússia, quisesse dominar o mundo e tem todo aquele poderio bélico e vai tentar contra todas as nações. Dificilmente alguém conseguiria
ser contra, se não se unisse. Então nesse momento a Assíria se levanta. E depois a gente vai ver num segundo momento que a Babilônia também é levantada aí, inclusive com a permissão de Deus. Esses impérios são levantados, conquistam tudo no mundo. E aí nós vamos ver alguns episódios com o povo de Israel, principalmente aquele de Judá, aqueles remanescentes ali em Judá, na tribo de Judá, no reino do sul. E o profeta Isaías, então, ele é levantado como um profeta nesse momento para Israel. E o livro de Isaías é muito lindo porque é como se fosse um alerta profético. É como se eu estivesse dizendo para você, ó, cuidado, o que você está fazendo não está certo. Você conhece a palavra, você sabe do que eu estou falando. E mesmo assim, você tampa os ouvidos, continua seguindo a sua vida. Isaías é levantado por um povo exatamente nesse contexto. E aí a forma como o livro de Isaías vai se organizar é muito bonita. E o que a gente vai ver então, além dessas alianças que eles estão fazendo, é que quando o império da Síria começa a se levantar e intentar contra Israel, o que eles fazem? Essas alianças que eles tinham com os povos estrangeiros passa a ficar ainda mais forte, passa a se intensificar. Por quê? Eles tinham medo de ser dominados pelos assírios e eles precisavam de mais homens no exército. Então vai fazer aliança com um povo vizinho, um povo daqui e ali, exatamente confrontando a soberania de Deus. Porque o que os antepassados deles acreditavam? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a arca da aliança está conosco, se o templo de Jerusalém, se o templo de Salomão foi levantado, Deus está conosco. Mas eles ignoraram completamente essa passagem e passaram a fazer novas alianças agora com os seus exércitos, com as nações vizinhas. Quantos de nós muitas vezes não estamos assim, né? A gente para de crer naquilo que Deus pode fazer na nossa vida e crer mais no que as pessoas podem fazer, no que alguém pode te ajudar. A gente para de crer no que Deus realmente pode fazer, e aí você deposita toda a sua confiança num político, numa ideologia. Você deposita tudo aquilo que Deus já falou que pode fazer na sua vida em outra coisa senão a palavra de Deus. Enfim, o que acontece dentro desse contexto é que o reino do norte cai. O reino de Israel é dominado. O reino de Israel cai para a Síria. E agora, a Síria dominou a Samaria, e eles querem o reino de Judá. Vamos descer até o reino do sul, e vamos conquistar também Jerusalém, onde está o templo. É o que o rei assírio vai dizer. E agora Judá, então, não tem outra alternativa a não ser recorrer a Deus. E aí, quem era rei naquela época em Judá era o rei Ezequias. E algo miraculoso acontece. Um homem que estava então fazendo alianças com os povos vizinhos, resolve agora encontrar em si um coração de um verdadeiro adorador. Vamos ver então, 2 Reis 19, passando alguns capítulos para frente, 2 Reis 19, do 10 ao 11. Veja só nesse versículo, as palavras que o rei da Assíria, esse é o rei da Síria, mandou então um recado lá para Ezequias. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz, Jerusalém será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu que os reis da Síria têm feito a todos os países. Como o separaram para a destruição, e você haveria de livrar-se? Essa é uma carta do rei da Síria, mandando para Ezequias, falando assim, não deixa que o seu Deus te engane não, porque a gente vai destruir vocês também. O poder da Síria é muito grande. Vocês não ouviram o que a gente fez com os outros povos que a gente dominou? Então o rei da Síria agora intentando contra o rei Ezequias. Ou seja, vocês acham que vão ser poupados de todo o castigo que o seu próprio Deus permitiu que a gente fizesse contra os outros povos? E aí a gente vê então em Ezequias, nos versículos seguintes, aí no capítulo 19 ainda, nos versículos 14 ao 20, alguém que realmente reconheceu a glória de Deus. O rei Ezequias agora prostrado, inclinado, adorado, faz uma oração maravilhosa a Deus. Eu quero ler com vocês então, dos versículos 14 ao 20. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto.
Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Só até o 20. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu a oração de um adorador e livrou o reino de Judá da mão dos assírios. Veja como que termina essa história então. Vamos pular aí para o versículo 32 até o 36, capítulo 19, 2 Reis, do 32 ao 36. Vamos ver a conclusão dessa história. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Eu também dei uma glória a Deus por essa palavra. Pena que tem o capítulo 20. Deus livra Ezequias e o povo de Israel de uma maneira sobrenatural. Eles não tinham homens, não tinham arma o suficiente. Deus manda um anjo enviado para matar mais de 180.000 soldados. Pensa você passar por uma experiência espiritual dessa. Pensa você passar por um milagre desse. O problema, irmãos, é que a gente está com o coração sempre tendente ao pecado. E o nosso coração está sempre se rebelando contra Deus. E apesar dessa mensagem ser maravilhosa, seria bom se a história terminasse assim, né? Mas o povo de Israel e a gente, nós somos craques em desapontar a Deus, né? Então vamos para o capítulo 20, vamos ver o que acontece depois disso. Depois dessa maravilha que Deus faz, depois de tantos milagres, o rei Ezequias e o reino de Judá ainda permanecem negligentes contra a lei de Deus. Coloca para a gente então 2 Reis capítulo 20, do 12 ao 18. Naquela época, Merodach-Baladã, rei da Babilônia e filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia nos seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Rei Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias disse: viram tudo no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Veja que fim triste. O rei Ezequias foi usado por Deus com um clamor, e Deus livra o povo de Judá da mão dos assírios. Mas logo no capítulo seguinte, chega o pessoal da Babilônia, fala: deixa eu ver tudo que tem aí. Deixa, pode entrar, fica à vontade. O cara deixou ver tudo. E o texto é enfático dizendo: não houve nada que ele não mostrasse para eles, os tesouros e tudo. Enfim, que forma triste de ver como finda então o reinado ali de Ezequias. E depois a gente sabe no que isso vai resultar: 70 anos de cativeiro para a Babilônia. Mas aqui uma breve reflexão, um breve parênteses.
para quem que você está abrindo os seus tesouros? Sabe? A palavra de Deus era clara sobre jugo desigual, a palavra de Deus é clara sobre dependência emocional. E mesmo assim, qualquer pessoa que entra na sua vida, você abre o seu coração, mostra os seus sonhos, os seus projetos, e como se fosse uma palavra profética de Deus, fala: é isso que vai te destruir, se você não se posicionar na presença de Deus. E aí a gente vive como esse povo de Judá, a gente vive como eles, a gente vive como o rei Ezequias, abrindo o nosso coração, abrindo nossos sonhos, o que está na nossa mente, o que Deus colocou na nossa vida, para qualquer um que chega, para qualquer pessoa. Então reflita, para quem você está abrindo os tesouros do seu coração, da sua vida. Enfim, nesse texto que a gente acabou de ler em 2 Reis, a gente vê a história pela perspectiva de 2 Reis, mas eu quero levar vocês também para o texto em Isaías. Isaías capítulo 29. Porque agora é o próprio Isaías escrevendo sobre essa lição. E aí, no capítulo 29 de Isaías, ele vai estar descrito de uma forma muito mais poética, tá? Vocês vão ver que alguns capítulos do livro de Isaías como se fosse uma poesia profética. Então, o que Isaías nos entrega nesses versos que nós vamos ler agora, capítulo 29 de Isaías, do verso 9 ao 16, é palavra de Deus para nós essa noite. Pasmem e fiquem atônitos, seguem a vocês mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, embora não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, os profetas, cobriu a cabeça de vocês, os videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas em um livro. Se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, e disserem: leia por favor, ele responderá: não posso, está selado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler, e disserem: leia por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? Pode o vaso dizer ao oleiro: ele não sabe nada? Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Dentro dessa profecia de Isaías, eu quero destacar 4 coisas aqui sobre adoração. Primeira, a revelação divina só é possível com uma vida de santificação. Deus só pode se revelar para quem é santo, para quem busca a santidade. Eu me lembrei agora de uma frase do C.S. Lewis em um de seus livros, quando ele diz que Deus não tem os seus favoritos, mas é impossível Deus se revelar a um espelho que está manchado, que está cheio de pó. Ou seja, nós só podemos refletir aquele que adoramos se nós somos limpos e purificados. Então a revelação de Deus, se você está orando e nada acontece, se você busca Deus e nada acontece, talvez é porque você precisa buscar um pouco mais de santidade. O texto ele começa dizendo que nós estamos nos cegando, estamos bêbados, estamos vivendo nesse estado de sono profundo. E isso faz com que a gente não consiga entender a palavra de Deus. Você vai para a igreja, vive domingo após domingo indo para a igreja, mas parece que nada faz efeito na sua vida. Você lê a Bíblia e não entende nada, você ora e nada acontece, você canta, você toca talvez, e você pensa que está adorando, mas a sua vida continua estagnada, por falta de santificação, por falta de pecados que precisam ser deixados, por causa de sentimentos que precisam ser abandonados, por causa de palavras que já foram lançadas, mas você optou tampar os ouvidos e continuar seguindo o seu próprio caminho. Assim como esse povo de Israel, assim como o povo de Judá, decidindo e fazendo as suas próprias escolhas. Então uma vida de santificação, a gente vê no povo de Israel
que não deviam ser feitas aquelas alianças. Deus já tinha dado a ordem, a lei já estava à disposição deles, e mesmo assim, viviam da forma como queriam, faziam o que queriam, iam para os lugares que queriam, se relacionavam com as pessoas que queriam, e queriam ouvir a voz de Deus. Aí fica difícil, né, meu irmão? Enfim, esse povo levantou altares, esse povo levanta ídolos, e para nós hoje não é diferente. Porque da mesma forma como eles eram conhecidos, o reino de Deus, como eles eram conhecidos como os escolhidos de Deus, o povo da purificação, eles se vangloriavam disso. Nós somos o povo de Israel. Mas ainda tinha poste de Azerá, tinha poste de Baal, tinham cultos sendo feitos. Ei, quantas vezes a gente não vem para a igreja de domingo, mas na segunda-feira a gente cai no mesmo pecado? Quantas vezes nós não nos denominamos povo escolhido de Deus? Eu subo para cantar, eu vou tocar, eu vou pregar, eu vou fazer de tudo. Mas existem postes de ídolos que estão erguidos no nosso coração, porque Deus não conseguiu ainda tomar o lugar do dinheiro no seu coração, tomar o lugar da pornografia no seu coração, tomar o lugar da imoralidade sexual no seu coração, tomar o lugar de ideologias mundanas no seu coração. E aí você passa a ir para a igreja 20, 30 anos e nada acontece, porque não foram derrubados ídolos no seu coração. Deus chama a nossa igreja, Deus nos chama, todo o povo na terra que é chamado filhos de Deus, para derrubar ídolos nos nossos corações e ajudar pessoas que estão lá fora, cheias de ídolo no coração também. Segunda lição que a gente pode destacar dessa profecia de Isaías: na adoração é necessário ter o coração em Deus. Quem lembra aí do jovem rico? Quando Jesus se encontrou com aquele jovem, Jesus falou: olha, o que você precisa fazer é simples. E o jovem diz: eu já faço tudo isso, eu já amo a minha família, já faço o que a lei manda. Jesus fala: então tá, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Como que o texto termina? O jovem saiu feliz ou triste? Saiu triste, porque Jesus sabia que o coração dele ainda não estava voltado para o reino de verdade. Aquele jovem sai triste daquela situação porque ele não entendeu que para um verdadeiro adorador e para ter adoração é necessário ter o coração no lugar certo. O rei Ezequias, ele só conseguiu essa vitória contra os assírios, com o povo, quando ele se colocou no coração de Deus. Quando ele se prostrou e ele reconheceu, ele colocou o coração nele em Deus. E reconheceu que só Deus poderia livrar daquela situação. E Deus deu um grande milagre para eles. Deus mandou um anjo, derrotou aquele exército. Nessa profecia de Isaías 29, Deus está dizendo para a gente que está cantando, pregando, para a gente que está vivendo em igreja, muitas vezes que o nosso coração está longe. Porque você pode cantar aqui com a sua boca, você pode até ajoelhar aqui e chorar, mas ainda assim, ter o coração no lugar errado. Ter o coração distante de Deus. Veja, tudo que a gente está falando aqui hoje está trazendo a mensagem para o coração. Porque para ser um adorador é necessário ter o coração em Deus. Quando Jesus encontrou aquela mulher em Samaria, aliás, tem muito a ver com esse texto, porque ela fala, eles falam que para adorar no monte, aqui em Jerusalém, fala que é para adorar no templo. O que Jesus responde para ela? Pode falar alto aí quem lembra. Em espírito e em verdade. Falou, agora não importa mais o lugar, não é geográfico a glória de Deus, é em espírito e em verdade. Quando Jesus encontra com essa mulher e diz isso para ela, então, hoje eu entendo o que ele está querendo dizer para mim. Eu não estou procurando um cantor que saiba adorar. Eu estou procurando um adorador que saiba cantar. Eu não estou procurando um pianista que saiba adorar. Eu estou procurando um adorador que saiba tocar piano. Eu não estou procurando um pregador que saiba adorar. Eu estou procurando um adorador que saiba pregar. Porque se a gente inverte a lógica, a música, por exemplo, é só profissional. Eu conheço milhares de pessoas que tocam muito bem, que executam o instrumento muito bem, e talvez tenham uma adoração como um estilo musical a mais. Eu sei tocar na noite, eu sei tocar em vários lugares, eu também sei tocar na igreja, eu também sei adorar. Não é isso que Deus está procurando, porque Deus não procura técnica. Quantas pessoas você já não conheceu, que talvez não seja nem tão afinada assim, mas quando ela abre a boca, chega a arrepiar. Porque você sabe que existe unção naquela vida, existe jejum, existe oração. Porque Deus não está procurando técnica. Deus não está procurando pessoas que executem bem,
a sua função na igreja, mas Deus está procurando adoradores. Porque quando a gente entende isso, aí não interessa, meu irmão, se domingo é minha escala ou não, eu vou estar aqui para adorar a Deus. Porque se eu inverto essa ordem, eu olho para a programação do culto e falo, hoje eu não vou cantar, não preciso ir hoje, vou fazer outra coisa, vou assistir o jogo do Palmeiras, do São Paulo, misericórdia, está em pecado essa pessoa. Sou do Corinthians, a gente ainda conversa. Então veja bem, é necessário que a gente não inverta essa lógica da adoração. Você não foi chamado para ser um excelente músico, você foi chamado para ser um adorador. E eu aprendi isso com meu amigo Rodrigo Moser, desde pequeno. Deus abençoe sua vida, Rodrigo. Vocês pensaram que ele ia passar aqui hoje por sem cantar, né? Deus abençoe. Então, dentro disso, o nosso coração, o coração de um adorador, não está no ofício, mas está em Deus, está em quem Ele serve. Terceiro ponto sobre essa profecia de Isaías: aqueles que mantêm pecados ocultos estão confrontando a soberania de Deus. Coloca pra gente o capítulo 29 de Isaías, dos versos 15 ao 16, que a gente leu. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? Pode o vaso dizer do oleiro, ele não sabe nada? Pecados ocultos. Nós cremos de verdade em Deus. Quem aqui acredita que Deus é onipresente? Ele está em todos os lugares. Levanta a sua mão. Deus está em todos os lugares. Agora, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, tá? Quantos desses que levantaram as mãos mantêm pecados ocultos? Se você acredita que Ele é onipresente. Sabe, ninguém aqui, eu imagino, ou a gente não tem esse costume de ver alguém numa mesa de família, por exemplo, você vai almoçar com seu pai, com a sua mãe, e vai abrir um vídeo pornográfico no meio da mesa. Porque você vê que seu pai e sua mãe estão ali. Você não quer ser constrangido o suficiente a esse ponto. Olha, eu estou vendo a minha mãe ali, ela está ali. Mas por que no secreto a gente faz? Porque a gente não acredita que Deus é onipresente de verdade. Por que eu cometo muitas vezes alguns pecados fora da igreja, mas dentro da igreja eu tenho uma outra máscara? Por que dentro da igreja eu tenho essa máscara de adorador, de cantor, de pregador, e eu estou aqui, todo mundo está me vendo servindo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, eu não consigo discipular ninguém, eu não dou testemunho fora, porque eu não acredito que Deus está em todos os lugares. Tem pecados que a gente foge às vezes para cometer sozinho, porque a gente pensa, aqui não tem ninguém olhando. Mas qual é o vaso que pode olhar para o oleiro e dizer, você não vê nada? Sabe, muitas vezes a gente não para pensar na hipocrisia que é cometer pecados ocultos. E esse texto é muito forte. Ai daqueles que fogem da presença de Deus, pensando que fogem da presença de Deus, para viver sem uma vida de adoração. E por último, quarto ponto. Deus promete uma obra maravilhosa, revelando a limitação da sabedoria humana. Isso é um anúncio, em Isaías, é um anúncio de um novo entendimento, da restauração de um relacionamento com Deus. Isaías está começando a revelar o que vai acontecer no Novo Testamento até os dias de hoje. Isaías então, nessas palavras, coloca para a gente o versículo 14, do 29. Ele diz, por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Isaías começa a profetizar sobre uma nova Jerusalém, sobre um momento em que não haverá mais choro, nem ranger de dentes, onde não haverá pecado oculto, nem pecado explícito, onde todos nós, de maneira santa, viveremos diante de Deus. Ele continua, no versículo 18 e 19 desse texto, para a conclusão dessa profecia de Isaías: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e livres das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus.
Glória a Deus. Essa profecia, ela é um chamado para um arrependimento e uma vida de verdadeira adoração. O povo de Israel e também a gente, também nós, somos convidados a reavaliar o nosso relacionamento com Deus e abandonar a hipocrisia que caracteriza essas práticas religiosas ou esse ativismo religioso que a gente vive, de ir para a igreja e não ser transformado. Não existe igreja no mundo que vai te levar para o céu, mas existe palavra de vida naqueles que conhecem a palavra de Deus. O profeta Isaías, ele clama por um retorno verdadeiro, para esse verdadeiro arrependimento, para esse relacionamento. Ele enfatiza a adoração agora como um estilo de vida e não mais uma prática religiosa. E essa mensagem, ela é atemporal. E o que eu disse, ele começa então a revelar, ele começa a profetizar sobre algo que a gente vai ver acontecer no Novo Testamento até os dias de hoje. Eu quero agora ir com vocês para o Novo Testamento, para a gente ver um pouco do que Isaías estava falando aqui, porque aproximadamente 700 anos depois dessa passagem, depois de tudo que a gente viu, depois desse episódio, acontece algo também sobrenatural. Jesus, ele está no momento na Galileia, com seus discípulos, e Jesus, ele é questionado pelos fariseus. Todo mundo sabe que os fariseus eram aqueles líderes religiosos que se engrandeciam por ser muito bons na lei, sabiam fazer de tudo, sabiam a lei de cor de Moisés, eram pessoas extremamente religiosas, mas que não eram empáticas, não eram amorosas, e muitas vezes faziam com que a sua tradição sobressaísse sobre o cuidado e o respeito que deveria ter com o próximo. E eram pessoas que ficavam cobrando os outros, falar: e aí, você está vivendo essa vida aí, está errado, você sabe, né? Mas a vida do cara mesmo não estava muito no centro, né? Da vontade de Deus. Então a gente tem agora, a gente vai ler no livro de Marcos, um episódio em que Jesus está na Galileia, com seus discípulos. Ele é questionado então por esses fariseus, e esses fariseus, eles tinham como tradição o lavar as mãos. Só que tem um detalhe aqui, o lavar as mãos é tradição judaica, tá? Não está na lei de Moisés. Eram cerimoniais, eram rituais que se faziam, em que os líderes estabeleceram então para o povo de Israel, o povo judeu, como prática. E aí eles usam isso muitas vezes acima da palavra de Deus. E aí quando eles veem os discípulos de Jesus não lavando as mãos em um momento, eles questionam. E o tempo inteiro eles estavam tentando fazer isso com Jesus. Falam: ó, o senhor prega tanto sobre que o senhor é filho de Deus, que o senhor é a lei de Moisés, mas os seus discípulos nem lavam as mãos, não cumprem os rituais básicos do judaísmo. E aí Jesus, ele vai dar uma grande lição aqui, porque Jesus vai mostrar para a gente e para esses fariseus que essa impureza que eles acreditavam ter no não lavar as mãos, não vinha de fora, não vem da mão, mas vem do coração muitas vezes. Esses judeus acreditavam, e isso inclusive dentro da tradição rabínica, se falava que se você não lavasse a mão e pegasse no alimento, era possível que você fosse impuro espiritualmente, dependendo do alimento que você estava comendo. Dependendo do que você colocasse na sua boca, pode ser um doce, uma fruta ou qualquer tipo de comida, você estava sendo impuro, não só na questão orgânica, física, mas também espiritual. E aí eles eram extremamente rigorosos nesse tipo de lei. Mas enfim, eles vão se encontrar com Jesus, e Jesus vai dar uma grande lição para eles, falando sobre o que realmente é contaminação espiritual. Vamos ler então Marcos capítulo 7, do 1 ao 23. Se você puder, fique de pé, vamos concluir. Eu quero ler esse texto com vocês. Porque nesse texto em que Jesus, ele vai confrontar os fariseus, adivinha só, qual é o profeta que ele vai invocar aqui? Quais são as palavras de um profeta que Jesus vai usar para ensinar esses fariseus? Vê comigo se vocês conhecem algum desses versículos. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se com Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Isso porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar cerimonialmente as mãos, apegando-se assim à tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavar, e apegam-se a muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de cobre. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu:
Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição dos homens. Ele continuou: vocês sabem muito bem rejeitar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai e sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como esta. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação dessa parábola. Vocês não me entenderam? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas entra no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem. Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Assim como Isaías, Jesus nos chama nesse texto para olhar para o coração. Um verdadeiro adorador só pode ser caracterizado se ele realmente tem o coração em Deus. Sabe, muitas vezes a gente vive uma vida, como eu disse aqui, de uma máscara. Mas Jesus, ele está aqui todos os dias para derrubar máscaras. Jesus está aqui para libertar você desse pecado que nem você acha que consegue. O rei Ezequias não pensou que ganharia aquela batalha. Deus mandou um anjo e venceu todo aquele povo, mesmo sem ele ter condições. Eu não sei o que é que você está passando, que talvez você pensa: não dá certo, eu já tentei de tudo e não dá. Em nome de Jesus, essa noite o Senhor pode enviar um anjo para derrubar esse exército que está te afligindo. Se você crê e se você estiver com o coração no lugar certo, nessa noite o Senhor pode derrubar um exército que está afligindo a sua vida e a sua família. Nós somos chamados para viver em comunhão com o Espírito Santo, permitindo que Ele, o Espírito Santo, nos transforme de dentro para fora. Porque não é o que você come que vai te tornar impuro, mas é o que sai do coração, do desejo oculto, dos pecados ocultos, que fez com que aquele povo não perseverasse. Nessa noite, Deus quer que você diga para Ele oração: o que é que está machucando aí, que nem o seu pai nem a sua mãe sabe? O que é que está doendo, que nem os seus melhores amigos sabem? Nessa noite, o Senhor tem libertação para a sua vida, se realmente houver um coração de adorador. Só pode adorar quem tem o coração em Deus. Ei, a partir de hoje você não vai subir mais para cantar, só mexer na boca, mas vai cantar com o seu coração, com a sua alma. Ei, a partir de hoje você não vai mais passar a semana inteira pecando, mas vai viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E naquele dia os surdos ouvirão, os cegos enxergarão, e nós estaremos livres de todas as amarras do pecado, porque Jesus Cristo essa noite decidiu passar aqui, só por sua causa e por minha causa. Adoração é relacionamento, não é ritual. Adoração é rendição, contrição, se prostrar. Adoração é amor, e é amor que só pode ser encontrado em um Pai. Jesus Cristo, essa noite tem você aqui. Eu tenho certeza que não foi por acaso que você esteve aqui essa noite, mas de alguma forma
através de uma conspiração santa, o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para ouvir esses louvores, porque nessa noite o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louve ao Senhor. Continue orando e adorando, assim como nós adoramos naquele momento com o Diego. Continue adorando o Senhor. Conte para Deus aonde está doendo. Conte para o Senhor aonde é que está machucando. E se você sentir em nome de Jesus, venha até aqui à frente, nós queremos orar por você. Nesse momento de adoração eu quero orar por pessoas que não estão conseguindo deixar o seu pecado. Eu quero orar por pessoas que não estão conseguindo viver uma vida de adoração. Eu quero orar por pessoas que não estão conseguindo mais, não suportam mais um dia de igreja se for da forma que está. Ei, Deus tem transformação para você hoje. Então vem aqui em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés, e não importa quanto custou.
permaneça de olhos fechados, cantando, adorando. Deus está aqui essa noite. O anjo do Senhor passa por nós essa noite. Muralhas estão sendo derrubadas. Águas purificadoras estão limpando muitas pessoas de dentro para fora. E em nome de Jesus, se você sentir no seu coração nesse momento, dê um abraço nessa pessoa que você olhou desde o começo do culto e você percebeu que ela precisava de um abraço. Em nome de Jesus, deixa que o Espírito Santo guie os seus pés agora. Abrace alguém, ore por alguém, por um amigo, por alguém que talvez você nem conheça, mas nessa noite se permita ser usado por Deus para transmitir e transbordar aquilo que Ele já colocou no seu coração. Essas pessoas que estão aqui à frente, prostradas em adoração, sabem o custo que é realmente se posicionar diante de Deus, mas vieram até aqui. Nós queremos orar pela vida delas. Continue adorando a Deus, continue louvando em nome de Jesus. Não permita que o seu coração, que a sua mente te impeça de fazer aquilo que Deus mandou. Essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluias, aleluias. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite maravilhosa. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito. Te agradecemos por essa igreja, por essas pessoas. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o nosso Criador, Tu és o oleiro, Tu és aquele que cura, batiza com o Espírito Santo e salva. Eu te peço agora em nome de Jesus, eu ministro sobre esses corações que vieram aqui à frente. Se existe alguém que não está conseguindo vencer o pecado, em nome de Jesus, que ela entenda que a partir de hoje ela já venceu. Não pelas suas próprias forças, mas pelo arrependimento e o reconhecimento de que só Tu livras o povo de Israel e livras do pecado. Só Tu é capaz de fazer aquilo que nenhum homem e nenhuma mulher pode. Então em nome de Jesus, todos esses que vieram à frente, buscando renovo, buscando batismo com o Espírito Santo, dê em nome de Jesus experiências espirituais, que haja sonhos, que hajam visões, que hajam novos dons, Pai. Distribui os dons assim como o Senhor bem quer para essa igreja. Batiza com o Espírito Santo, com um dom de línguas. Renova, Senhor Jesus, renova aqueles que faz tempo, Pai, que não sentem a sua presença. Dê, Senhor, o dom de variedade de línguas, palavras de sabedoria, Pai, palavras de conhecimento, Senhor, sabedoria, profecia. Deus, fala conosco, que a partir de hoje esses jovens e adolescentes sejam, Pai, como uma coluna na sua casa, a coluna que vai trazer transformação para essas famílias, e que eles possam viver o propósito para o qual o Senhor os chamou, livres completamente do pecado e da culpa, em nome de Jesus, amém.